Graça e paz, ouvintes do programa Remanescente. Graça e paz, irmãos aqui presentes. Hoje nós estamos com o tema Marta e Maria, quem representamos? Nesta tarde, vamos ouvir vários irmãos, pastores, os missionários que estamos aqui e vamos refletir juntos nesta palavra que encontra-se no livro de Lucas, do capítulo 10, do 38 a seguir, que diz: E acontecendo que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Com base neste texto, nós estamos diante de duas irmãs com duas atitudes diferentes. Estamos diante de, eu diria que um conflito que nós enfrentamos e vemos todos os dias nas nossas casas, nas nossas igrejas. Faz parte do nosso dia a dia, essas duas mulheres. E nesta tarde, nós vamos discutir com base bíblica para descobrirmos quem nós estamos representando, quem nós estamos fazendo o papel. Será que eu estou sendo Marta? Aquela pessoa que está afadigada, que está fazendo tudo menos parar para ouvir a voz do mestre, menos ficar ouvindo o que o mestre tem a ensinar a ela? Ou será que você é Maria? Você ouvinte nesta tarde, eu te convido para vir conosco meditar nesta palavra, para juntos descobrirmos qual das duas nós estamos representando. Então, vamos abrir o debate. Já convido o irmão, o diácono Odemir, para estar fazendo a sua pergunta, né? Que ele venha perguntar por você, ouvinte. Ele te representa nesta hora. Graça e paz, irmão. Qual a sua pergunta pelo ouvinte? Graça e paz aos irmãos aqui presentes, a todos que nos escutam. Estamos diante de um texto, digamos que um pouco polêmico. Nesta tarde, vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de ouvir a opinião, resposta da irmã Suliere e da irmã Gilza, para a gente confrontar as duas respostas e ter melhor entendimento nesta tarde. A pergunta é: Jesus ele nos disse que nós deveríamos sermos bons samaritanos, deveríamos ajudar as pessoas. Então, por que Jesus não pediu para Marta ajudar a sua irmã? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria de escutar, ouvir as duas opiniões e respostas para nós confrontar e tirar melhor entendimento. Muito bem, irmão. A sua pergunta é: se Jesus disse para sermos um bom samaritano e ajudar, por que ele não mandou Maria e ajudar a sua irmã? Bem, a minha opinião, no meu entendimento, é: Jesus diz sim que devemos ser um bom samaritano, mas ele não quer que eu tire o meu tempo de estar com ele, de buscando a ele para ajudar o próximo. Naquele momento, Maria ela estava ouvindo o que Jesus tinha para lhe ensinar. Jesus estava ensinando e Marta estava fazendo, né, as outras coisas da casa. E aí, eu, para ser uma boa samaritana, no meu entendimento, eu preciso estar, primeiro, alimentada da palavra. Eu preciso, primeiro, ter ouvido a voz do mestre. Como eu vou sair e fazer uma ação de boa samaritana se eu não estiver alimentada espiritualmente? Se eu não estiver avivada espiritualmente? Porque se eu não estiver alimentada, eu posso fazer como aquele levita e como aquele sacerdote que passou por aquele homem ferido naquela estrada e não parou para ajudar. Então eu vejo assim, eu preciso ser uma boa samaritana, mas antes de tudo, eu tenho que estar nos pés do mestre para ouvir, para aprender, para aí sim eu estar espiritualmente preparada para ser a boa samaritana que o Senhor pede que eu seja.
Mas também vamos ouvir a irmã Gilza, né? E que ela venha dar a sua opinião e completar. Ou discordar. Fica à vontade, irmã. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, uma boa tarde aos ouvintes. Pela primeira vez que estou participando do Didaquê, né? Para mim é um prazer. Talvez vai ser um complemento, né? Porque, na realidade, a questão aqui dessas duas mulheres foi questão de prioridades. Mas né? espere um pouco. A prioridade de Maria era estar aos pés de Cristo. Já de Marta, ela se via o Senhor com seus afazeres, uma boa recepção para ele, para os seus discípulos, porque imagina aí chegar um monte de visita na nossa casa e a gente querer dar o melhor, oferecer o melhor para os visitantes e ao mesmo tempo querer estar aos pés do Senhor ouvindo. Que o texto mostra a inquietude de Marta, né? De estar querendo fazer o seu afazeres para recepcionar bem e querer ao mesmo tempo estar aos pés do Senhor. Porém, eu vejo mais isso aí uma questão de prioridade, né? Com o texto que ele falou aí, o exemplo que ele falou do bom samaritano, o bom samaritano, ele atendeu a voz da misericórdia, né? Ele passaram outras pessoas e não socorreram, porém a misericórdia falou mais alto no coração dele. Então a questão aqui de Marta e Maria são atitudes diferentes, são temperamentos diferentes, porque com certeza Marta era uma mulher muito extrovertida e agitada. E a gente vê que o comportamento de Maria era um comportamento mais calmo, mais ponderado, né? Mas eu vejo isso aí, que foi só uma questão de prioridade, né? Tem pergunta? Por enquanto não. Mas muito bem. E diante dessa prioridade, qual é a principal prioridade que devemos ter? Você, cristão, que está nos ouvindo neste momento, e vocês aqui, qual é? Qual deve ser a nossa prioridade? Fica esta pergunta no ar. Eu já convido o pastor João Fagner para estar fazendo uma pergunta ao missionário Paulo Moreira. Graça e paz, pastor. Faça a sua pergunta. Graça e paz, irmã Solieri, graça e paz aos nossos companheiros que se encontram no estúdio e aos irmãos que estão em casa também. A gente vê um texto muito interessante e eu vejo nessas duas mulheres algo muito importante, porque uma se voltava a ouvir o mestre e a outra cuidava dos afazeres domésticos, porque era necessário também. Talvez não fosse necessário o empenho que ela estava tão somente em providenciar alguma coisa, talvez alimento, talvez acomodações para aqueles visitantes, mas era necessário também uma preocupação dessa parte, né? Porque ela estava recebendo visitantes em sua casa, Maria já estava sentada, se ela sentasse também, ia dar muitas horas da tarde e eles provavelmente não almoçassem, talvez não tivessem onde fazer as refeições, talvez a água acabasse deles beber, e ela estava providenciando essas coisas. Mas o exagero que ela teve, talvez, em fazer isso é que a prejudicou. E eu gostaria de perguntar ao missionário Paulo acerca desse limite, visto que nós temos as nossas necessidades. Se nós não trabalharmos, nós não temos como nos alimentar. Se nós não tivermos um emprego, nós não temos como manter a nossa família. Mas, missionário Paulo, eu quero que você esteja colocando aí, como Valdênio bem fez aí, uma balança. E de que forma nós devemos proceder para não estar deixando de ouvir o mestre, não deixar de ouvir o Senhor, porque a gente vê aí um exagero nessa parte, porque ela cuidou tanto dos seus afazeres e ainda mais, ainda pediu que o Senhor mandasse que sua irmã fosse cuidar com ela também, porque ela sozinha não era suficiente, né? Ela pediu que alguém deixasse de ouvir os ensinamentos do mestre para estar com ela. Talvez nos dias de hoje alguém esteja deixando de ir um trabalho de quinta-feira, por exemplo, ouvir um ensinamento da palavra, porque tem uma coisa mais importante a fazer em sua casa, que ele considera mais importante, mas que na verdade não é. E eu gostaria que o missionário expôsse algumas colocações acerca desse assunto
tanto para nós que aqui estamos, quanto também para os irmãos que estão em seus lares. Graça e paz, ouvintes, graça e paz, pastor João Fagner. De repente, quando soubemos que seríamos interrogados pelo pastor João Fagner, isso nos deu um peso maior de responsabilidade. Mas ainda bem que, junto com a formulação da pergunta, ele discorreu muito bem sobre o assunto e já nos deixou mais à vontade só para complementar o seu raciocínio. O exagero, até onde ela excedeu nesse cuidado com as coisas que aqui fica. Então a gente entende que o erro todo de Marta não foi em estar a serviço. Mas as próximas palavras que Jesus colocou, no 41, no 40 ele diz que Marta estava distraída com muito serviço. No 41, que ela estava ansiosa e afadigada. Então quando as coisas terrenas, quando o passageiro toma o lugar do eterno, do que é permanente, então aí precisamos ter cuidado. E eu achei muito interessante essas colocações de Jesus, ansiosa e afadigada. Ela poderia fazer tudo isso sem essa ansiedade toda, sem se deixar afadigar, sem se preocupar tanto com o material. E é interessante que quando a gente está muito na esfera material, a gente não entende o que é priorizar o espiritual. Tanto é que Maria estava buscando a melhor parte, estava priorizando aprender com o mestre aos seus pés, mas Marta, como se não bastasse ela estar distraída com muito serviço, ansiosa e afadigada, ela ainda pediu a Jesus que mandasse Maria entrar pelo mesmo caminho, da ansiedade, da fadiga, da preocupação com as coisas que aqui ficam. E quando Jesus disse, Marta, Marta, você está afadigada demais, calma Marta, pare aí, Maria escolheu a melhor parte. Então com isso a gente entende que Jesus não descartou a necessidade do serviço doméstico, do trabalho secular, ele só deixa claro que essa não é a melhor parte. E essa coisa nos traz fadiga, nos traz ansiedade, nos deixa incomodado. E estar aos pés do mestre só nos traz tranquilidade, quietude na alma, paz de espírito. Muito bem. Ainda com base no versículo 41, eu vejo nessas poucas palavras uma advertência do mestre, quando ele diz Marta, Marta. Essa advertência é para mim e para você que está nos ouvindo. É para que nós paramos de evitar a murmuração. Porque Marta, naquele momento, ela estava demonstrando que estava murmurando, que ela estava cansada, né? Como a própria palavra diz, afadigada. Que nós muitas vezes fazemos isso, né? Muitas vezes nós murmuramos. E o Senhor ele vem nos falar, não murmure. Quando você murmura, você não me agrada. Então, mais uma advertência para nós pararmos e refletirmos no que o Senhor nos pede, no que o Senhor nos ensina. E, dando continuidade, o irmão Milton está com a oportunidade de estar perguntando ao mestre Valdênio. Lá você é bom. Paz, irmão Milton. Amém. Eu saúdo a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz por estarmos aqui mais uma vez para nos alimentarmos da palavra do Senhor. E não gostaria de fazer especificamente uma pergunta, mas sim um breve comentário do que eu percebo aqui. Na verdade, que as duas irmãs tinham a percepção de que Jesus era o mestre. E isso, ao meu ver, é incontestável. As duas tinham essa concepção, é o mestre. Porém, uma, ela foi para um lado, eu vou servir o mestre. Que normalmente, quando chega o mestre, eu vou servi-lo. Só que a outra teve uma concepção diferente. Na verdade, ela foi lá para ser servida pelo mestre.
através da palavra. Então, uma queria servir o mestre com as coisas materiais. Ela achava realmente importante que o mestre tivesse uma boa impressão, que o mestre tivesse um bom lugar aconchegante para estar. A outra tinha como prioridade, como já foi citado aqui, ser servida da palavra pelo mestre. Então, que fica a nossa prioridade, servir o mestre, mas também sem deixar de ser servido pela palavra dele. Não tem pergunta não. Manda outra pessoa. Outra pessoa faz aí. Não tem pergunta. Outra pessoa faz aí. Muito bem. Também podemos ver que Jesus, quando ele dizia que só uma era necessária e Maria tinha escolhido a boa parte, ele também veio nos ensinar que ele veio para servir e não para ser servido, né? E Marta, naquele momento, ela queria servir, como o irmão falou. Ela pensava em servir, desde que Jesus queria ali ensinar a ela, queria que elas parassem para ouvir. E por isso Jesus disse, só uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E essa parte que não será tirada é os momentos maravilhosos que nós tiramos para ficar ao pé do mestre, a ouvir. Isso não será tirado de você. Por isso o mestre pede para nós o buscarmos, para nós ouvirmos, para nós tirarmos tempo para ele. Mas será que nós temos feito? Será que nós temos atendido a esta ordem de Jesus?